Bom dia, pessoal, tudo bom? Turminha do canal 1. E aí, aproveitando a quarentena? Então, quarentena de estudos. Espero que vocês estejam se recolhendo, se cuidando, não saindo de casa, aproveitando para estudar direito penal, que é o que importa. E aqui, então, a gente vai começar a disponibilizar um material, tanto em vídeo quanto material de apoio escrito, para que vocês aproveitem esse período para aprofundar o estudo. Tranquilo? E depois a gente pode ver se de repente há necessidade de tirar dúvidas, de a gente fazer um grupo no Zoom, marcar um determinado horário, para que a gente tire dúvidas. Tranquilo? Vamos lá? Então, nós estamos vendo lei penal. E a lei penal, alguns pontos a gente já trabalhou e a gente pode recapitular. Então nós vimos nas noções gerais da questão da lei penal, o que envolve se fazer uma lei, a questão de a lei penal estar em sintonia com a Constituição, certo? Isso é uma visão que se chama dentro da terminologia uma visão garantista, ou seja, de que as garantias da Constituição também se materializem nas leis que são infraconstitucionais. O sistema bicameral, a forma de aprovação da lei e então as questões de noções gerais a gente já trabalhou. A gente já trabalhou também a hierarquia dos bens jurídicos, vocês bem lembram, né? Nós vimos que há uma hierarquia dos bens jurídicos e que os bens jurídicos mais importantes são colocados sob a tutela do direito penal. Então, já há uma hierarquia entre as questões dos bens jurídicos trabalhados pelo universo jurídico. As outras áreas do direito vão tutelar bens jurídicos tidos como de menor importância, ou seja, que possam ser resolvidas em outras áreas. Vimos que isto, obviamente, faz com que a gente tenha um processo seletivo para que as coisas sejam protegidas pelo direito penal, e esse processo seletivo é um filtro que nós vimos, em que 3 aspectos precisam existir: um, ser de interesse público, ou seja, dentro do direito público. Então, ter interesse público, a gente desejar pena e não poder ser resolvido de outro modo. Isso quer dizer que se outra área do direito, se uma área administrativa, se conciliação, se reparação do dano, se qualquer outra forma de se resolver esses conflitos, porque o direito trabalha especificamente com conflitos. O que não gera conflito não vai para o universo jurídico, como regra, Então o universo jurídico trabalha especificamente com conflitos. Aquilo que não deu certo na sociedade vai parar no universo jurídico para ser regulamentado. Então veja, um bem jurídico para estar na esfera do direito penal, como nós já vimos, tem que ter interesse público, a gente deseja a pena e não poder ser resolvido de outro modo. Se puder ser resolvido de outro modo, não deve estar no universo jurídico. É o que a gente chama de última ratio. Última ratio, ou seja, é a última coisa, a última razão, a última coisa que nós vamos lançar a mão para resolver problemas sociais vai ser o direito penal. Esta é a ideia. Então, a gente não pode, a princípio, ficar fazendo leis e resolvendo todos e quaisquer problemas, simplesmente fazendo uma lei penal e dizendo que o direito penal resolveu. Então, a última ratio é o direito penal, porque o direito penal é a coisa mais insólita, é a coisa mais violenta, é um moedor de subjetividades, e o processo penal garante que isso aconteça. Então, enquanto a gente precisar de direito penal, a gente deve lançar a mão dele em última instância. Lembra disso? Muito bem. Também a gente viu as características da lei penal.
Né? Vimos que uma lei penal, quando ela é feita, ela precisa ser anterior, característica da anterioridade. Ela precisa ser feita anteriormente ao fato ao qual nós vamos observar dentro da esfera jurídica, especificamente do direito penal. Então, o cidadão tem o direito de se pautar a partir de uma lei, ele tem que conhecer essa lei, então ela tem que ser anterior. Uma outra característica que nós vimos é a exclusividade. Então, é exclusivo do direito penal criar condutas e combinar penas, ou seja, criar crimes e combinar penas, e a partir de então cercear direitos dos cidadãos, como por exemplo a privação da liberdade. Então não vai haver privação da liberdade como uma pena, como uma retribuição da sociedade através do direito penal, a não ser pela lei penal. Ou seja, temos a prisão civil. Temos a prisão civil por inadimplência de prestação alimentícia. Sim, mas aquilo não é uma pena. É como se fosse uma prisão provisória, como se fosse uma prisão processual, até que aquela situação se resolva. Mas não é uma pena, não tira a primaridade, a pessoa não vai ser confinada teoricamente, né, num presídio, tem que ter um lugar especial para isso. Então, é exclusivo do direito penal cercear desta forma. A outra característica que nós vimos é a imperatividade. Ou seja, o direito penal vem de cima para baixo, ele não pergunta para o cidadão se ele gostou ou não. Esta pergunta, essa discussão deve ser feita antes, e depois de ser feita, aquele texto não vai ser interpretado como é, muitas das vezes, na seara civil, em que aquilo, existe um regramento, mas depois a magistratura vai reinterpretando aquilo, vai dando outros nomes. Ali não, o direito penal está ali estanque. É matar alguém, matar é matar, alguém, é uma pessoa, isso não vai ser estendido, ou seja, não pode haver interpretação extensiva, né? Muito menos em mala parte. Né? Então o direito penal vem, impõe, e aquela restrição que é a característica da lei penal, né? Restringir direitos do cidadão, como liberdade de ir e vir, como as penas que são acessórias à pena de prisão, né? De frequentar determinados lugares, o direito teu de fumar um baseado, o direito teu de fazer isso ou aquilo outro, isso é imposto, né, pelo direito penal, sem perguntar se o cidadão quer ou não que se tire esses direitos. Uma outra característica que nós vimos é que o direito penal tem que ser impessoal, ou seja, não pode ser dirigida a uma pessoa exclusivamente, como nós trabalhamos, né? Como existiu na época da ditadura, em que eu poderia fazer uma lei dirigida a uma pessoa, a um ato de uma pessoa, né? E que aquilo não servia para outras pessoas. A lei então tem que ser impessoal, ou seja, que sirva para qualquer cidadão. Matar alguém, quem matar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo de qualquer tipo penal que exista na lei penal. E a outra característica que nós vimos é a generalidade, ou seja, eu não posso, dentro de uma nação, como no Brasil, seccionar grupos, seja por qualquer razão, e penalizar de forma mais elevada em função da característica desse grupo, ou por ser descendente de, ou pela opção, ou a questão de gênero, ou a questão de opção política, ou de qualquer outra questão. Ou seja, eu não posso seccionar o grupo inteiro, certo? Eu não posso seccionar fazendo grupos e fazer com que a lei penal se dirija de forma mais severa a qualquer um destes grupos. Então essas eram questões que a gente já tinha visto, né? A questão das noções gerais, hierarquias e características da lei penal. Então o que ficou? Agora, lei penal no tempo e lei penal no espaço. Então, imagine-se assim, eu tenho um fato. Este fato depois vai ter uma investigação,
e vai haver uma denúncia. Aí vai ter a instrução e vai ter uma sentença, certo? Sabemos, pela característica da anterioridade, que deve haver uma lei aqui, uma lei penal, que seja anterior ao fato. Então a gente coloca como lei penal 1. Então existia uma lei que dizia que praticar, por exemplo, adultério, no artigo 240, seria crime. Essa pessoa praticou adultério e aí foi comunicada à polícia, foi feito um inquérito, suponho ela foi denunciada. Neste momento, entre o fato e a denúncia, suponha, surge uma lei penal que a gente vai chamar de número 2, bem aqui. Aí durante a denúncia surge uma outra lei penal que a gente vai chamar de lei penal número 3, certo? E no momento da sentença surge uma lei penal que a gente vai chamar de número 4. E aí? A qual lei penal nós vamos nos reportar? A lei penal que estava aqui no início, a lei penal que está agora em vigência quando da sentença, quando da instrução, quando do inquérito, que lei penal? Bom, então a gente olha lá no artigo 4º do Código Penal, então pegue o seu código, dê uma olhadinha no artigo 4º do Código Penal. Ele então nos explica as regras básicas para a questão da lei penal no tempo. Então ele diz assim, qual é o tempo do crime? Quando que acontece o crime, né? Porque aqui nós temos, vocês podem ver, dois momentos. Um, que a gente vai chamar de conduta, né? Tá? E um outro momento que vai ser o do resultado, em qualquer momento aqui. O do resultado. Então nós temos esse abismo, né? Da conduta e do resultado. No momento, eu atiro em alguém, suponha, né? Hoje, dia 25, certo? Aí, de março. E aí essa pessoa vem a morrer no dia 10 de abril. Em que momento? Qual a lei? A lei vai ser em relação ao resultado? A lei vai ser em relação à conduta? Por onde nós vamos nos pautar? Então diz assim no artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então diz assim, considera-se praticado o crime, a conduta, né, pode ser na forma de ação ou omissão, considera-se praticado o crime no momento da conduta, da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É claro que eu posso ter o resultado no mesmo dia, vou obter o resultado no mesmo dia, atirei acerto e ele morreu no mesmo dia. Mas outro pode ser o momento do resultado, como aqui, ele foi para o hospital e ele morreu só no dia 10 de abril. Então, para resolver essa dúvida, qual que seria o momento do crime? O momento em que eu pratiquei a conduta ou o momento em que se deu o resultado? Então, a lei, no seu artigo 4º do Código Penal Brasileiro, resolve, diz, o momento da conduta é o momento do crime. Então, nós não vamos nos pautar pelo resultado, perfeito? Então, esse é o momento. Momento do crime é o que está. Lei penal no tempo fala do momento do crime, ou seja, o dia em que aconteceu. Perfeito. Então, sabemos então que vamos partir daqui, ou seja, este aqui é o momento do crime. Mas, como vamos equacionar? Em que lei? Que lei é essa? Então, como a gente viu, uma das características é a anterioridade. Bem certinho aqui, a lei penal está anterior ao fato. E estando anterior ao fato, obviamente, ela, a princípio, é o que vai reger a conduta dele. Mas, como a gente viu no exemplo, surgiram outras 3 leis penais. Então, a questão é, que lei que a gente vai tratar? Bom, a regra, e isso aqui acontece há 25 anos que eu acompanho e que dou aula,
a gente coloca desta forma, mas na prova vários de vocês vão acabar errando. Então a regra é... Ah, mas tem exceção? Tem a exceção. Qual é a regra? A regra é que a lei penal é irretroativa. A lei penal é irretroativa. Isso quer dizer o quê? É que a lei penal que surge depois não vai poder retroagir para atingir a conduta que foi perpetrada anteriormente a ela. Então ela não vai retroagir. Esta é a regra. A segurança de que nós tínhamos uma lei e por ela pautamos nossa conduta e assim é que vai ser respeitado. Então qual é a regra? A lei penal é irretroativa. E qual é a exceção? E a exceção eu vou botar bem pequenininho aqui. A lei retroage quando for em benefício do réu. Retroatividade da lei. Retroatividade da lei mais benigna. Ou seja, presta atenção. A regra é que não vai retroagir. No entanto, se, por exemplo, esta lei aqui, a lei número 3, for mais benigna, ela vai então retroagir. Certo? Então, suponha que na época do fato essa lei aplicava uma pena de 3 a 8 anos de reclusão. E agora esta aqui aplica uma lei de 2 a 5 anos de reclusão. A conduta é a mesma, mas modificou o preceito secundário que é a pena. Então, por óbvio, né, que esta lei, se for aplicada, a pena dela vai ser superior a esta. Então, nesse caso, e a pena nesse caso, quando a lei for mais benigna, com acento, mais benigna, é que ela vai retroagir. Esta não é mais benigna, esta não é mais benigna, mas suponha esta é. Então, esta vai retroagir na parte em que ela seja mais benigna para favorecer aquele que praticou a conduta. Entendemos isso? Então, se perguntar, rege a lei penal no tempo, orienta, qual o princípio que norteia a lei penal no tempo? A resposta é o princípio da irretroatividade. Há 20 anos eu vejo nos concursos. Aí chega lá, a lei penal no tempo, a questão é... Aí o colega vê lá assim, a retroatividade da lei mais benigna. Ele vai lá, puf, e marca. Se a pergunta trata de exceção, tu vai, obviamente, marcar a retroatividade em benefício do réu. Mas se a questão está tratando de regra, ou seja, de qual princípio rege, a resposta é irretroatividade. Isto aqui é a exceção. Entenderam a lógica? Isto é a regra porque preserva a tua garantia. Qual a garantia? Eu estava apontando a minha conduta por esta lei. Se, interpretei errado a lei. Entendo que o que eu fiz não é igual a que lei? A esta lei que existia anteriormente, característica da lei penal, e pela qual eu me pautei. Então, é injusto eu ser punido por uma lei que vinha depois e da qual eu não tenho nem ciência do que se trata. Não tenho. Então, obviamente que este princípio da retroatividade preserva esta garantia constitucional de que tu tenha uma lei anterior e que esta lei anterior seja a lei pela qual vai te pautar. Tranquilo? E como exceção, a retroatividade se a lei for mais benigna. Somente neste caso. Certo? Tranquilo? Feito? Então, vamos para a lei penal no espaço. Então, vamos imaginar um trem.
aqui de Catalão. Ele vai sair de Catalão e vai chegar em Goiânia, certo? Então a gente vai ver, imaginando esse trem, tem aqui, suponha, até chegar em Goiânia, né? Aí tem Ipameri, aí depois tem Urutaí, aí tem Pires do Rio, aí tem Palmelo, aí tem sei lá eu o que, vai lá, botar qualquer letra e dei em Goiânia, certo? Então suponha que a Dona Maria deu o pezão no marido, além de conseguir desfalcar todo o dinheiro dele, e alugou aqui uma cabine do trem, na qual ela aqui e o Tigrão vão ficar até chegar em Goiânia. Seu Arnaldo, ex-marido da Dona Maria, muito indignado, segundo ele com razão, resolve fazer uma ação, tem um plano. Ele vai acabar com a raça da Dona Maria e do Tigrão. Então ele sobe junto, sem que eles vejam, então ele sobe no trem, aqui em Catalão, certo? Aí, quando chega em Ipameri, ele pega uma garrafa térmica, bota em cima de uma mesinha, bem na frente da cabine da Dona Maria, e bate lá e diz: serviço de quarto. Aí, Dona Maria sai dali: ah, que bom, uma térmica de café, tava com vontade mesmo. Aí eu não aguento esse teu ritmo, Tigrão, tu vai acabar me matando. Ele pega a térmica de café, e esse café, obviamente, está envenenado pelo seu Arnaldo. Aí, quando chega em, sei lá, essa cidade aqui, que eu não lembro mais, ele bate de novo e bota outra térmica de café aqui. Dona Maria sai, obrigada, não vê quem é, obviamente, porque ele deixou ali a mesinha até, pega o café, vai para a cabine, toma mais café envenenado. Na terceira cidade, aqui em Pires do Rio, ele coloca a térmica de café, bate, vou deixar ela deitadinha assim, bate na porta, mas Dona Maria não sai. Qual é a intenção do seu Arnaldo? É que ela, quando chega aqui em Goiânia, aonde estão os parentes e as irmãs, não é? Quando ela chega lá em Goiânia, ela olhe para os parentes e morra em Goiânia. Então a intenção dele é que ela morra em Goiânia. E por isso que ele está ministrando veneno devagarzinho dentro do café. Porém, ela aqui em Pires do Rio não pegou a térmica de café, não tomou. E aí aconteceu que, quando chegou aqui em Palmelo, o Tigrão, quando olhou para ela, estava ela com os olhos esbugalhados. Estava morta. Morreu em Palmelo. E aí o Tigrão, saiu do trem, e quando chegou em Goiânia, a família dela olhou lá e viu que ela estava morta. A pergunta é: onde se deu o crime? Na Lei Penal do Tempo, a gente pergunta quando se deu o crime. E aqui a gente vai perguntar onde se deu. Quando a gente vai chegar num dia tal. Né? Qual é o dia? O dia que praticou a conduta, como a gente viu no artigo 4º. Mas aqui é onde, então aqui é quando, vamos botar aqui quando. E aqui onde, certo? Então aqui é quando, onde que aconteceu? Aí o espertinho vai dizer: aconteceu no trem, professor. Sim, e no planeta Terra, é isso? Ou seja, onde aconteceu o crime? Em que cidade aconteceu? Em que lugar do espaço aconteceu? Esta é a pergunta, isso é a Lei Penal no espaço. Então, a gente vai para o artigo 6º do Código Penal. Então, artigo 6º do Código Penal brasileiro.
e lá ele vai nos dar uma orientação. Diz no artigo 6º, então, considera-se praticado o crime no lugar, bom, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. No lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Onde ocorreu a ação ou omissão? Então aqui ocorreu a ação de matar e ela pegou o café. Aqui ocorreu a ação de matar, sim. Aqui não ocorreu nenhuma ação. Aqui ele praticou a ação, mas não foi a ação de matar porque ela não chegou perto do café. Aqui ela está morta, aqui nada aconteceu. Então diz, é onde praticada a ação ou omissão. Então ele diz, é o lugar onde foi praticada a conduta. Aí nós temos esta cidade e esta cidade. Que eu não lembro o que é essa aqui. Ipameri a Urutaí. Muito bem, Ipameri e Urutaí são as cidades aonde aconteceu a conduta. Então vamos ver. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ou seja, a conduta. No todo ou em parte. No todo é quando eu faço de uma vez só, como por exemplo um disparo de arma de fogo, pum pum. Ou em partes. Aqui eu fiz em partes, fiz uma parte, fiz outra parte, podia ser feito em 10 partes. Mas foi feito em 2, então foi feito em partes. Então, no todo ou em parte. Bem como, ou seja, bem como, onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Bem como onde se produziu, aí nós temos aqui agora a esfera do resultado. Onde se produziu ou deveria produzir-se na mente do sujeito, aqui é que deveria se produzir o resultado. Mas onde se produziu? Palmelo, Goiânia. Então, Palmelo e Goiânia, Ipameri e Urutaí. O que acontece então? Ao contrário da lei penal no tempo em que a gente escolheu apenas este momento, ou seja, o momento do crime é o momento da conduta. Não vamos discutir, o resultado foi outro momento, não nos interessa. O momento do crime é deste lado aqui do abismo, vamos colocar assim. Tá? Já na lei penal no espaço, nós decidimos não optar por um ou por outro. Ou seja, nós decidimos que tanto o lugar da conduta quanto o lugar do resultado, certo? Serão lugar do crime. Então, lugar do crime. Tanto onde ocorreu a ação ou omissão, a conduta, no caso aqui Ipameri e Urutaí, quanto onde se produziu, Palmelo, ou deveria se produzir o resultado, Goiânia. Isto tem que fundamento, professor? Para que serve isso? Eu já respondo. Muito bem, isto amplia o poder de persecução do Estado. Isto quer dizer, no momento em que a gente não optou por um ou por outro, a gente ampliou a possibilidade de persecução. Ou seja, se Ipameri não abrir um inquérito, não abrir um processo, Urutaí pode fazê-lo, Palmelo pode fazê-lo, Goiânia pode fazê-lo. Os quantos podem entrar? Muito bem, o primeiro que entrar possivelmente se torne mais prevento, ou seja, se torne prevento, aquele que vai fazer. Mas e o lugar onde tem mais vestígios? Também, no processo penal, depois a gente vai ver um refinamento disso, ou seja, aonde tem mais provas desta conduta, do resultado ocorrido, o que é que nós vamos fazer. Mas a orientação é que nós temos um leque maior de lugares para que a gente possa fazer a persecução criminal. O princípio, então, o princípio que rege a regra, princípio que rege, chama-se princípio da ubiquidade. Princípio da ubiquidade. Quer dizer o que, professor? Eu não sei se não tem trema ainda aqui ou se não tem mais. Quer dizer
que quando a gente está num momento de ubiquidade, como a Dona Maria, por exemplo, eu fico com o Arnaldo, que é tão bacaninha, ou eu fico com o Tigrão, que é tão jovem, tão disposto, ai que dúvida que eu estou, ai que dúvida que eu estou. E suponha que ela pergunte para uma amiga dela, o que a amiga vai responder? Porque para que serve a amiga? A amiga serve assim, tu já está na porta do inferno, a amiga serve para te jogar para dentro do inferno, é ou não é? Então o ponto é, a questão assim, amiga, se tu está em dúvida entre um e o outro, faz o seguinte, fica com os dois. É isso que uma amiga vai dizer, certamente. Isso quer dizer, fica com os dois, fica na ubiquidade. Não decida por um ou por outro, fique com os dois. Isto é que quer dizer ubiquidade. Claro, no caso da Dona Maria, ela não ficou na ubiquidade, ela resolveu decidir pelo Tigrão e meter o pé no seu Arnaldo. O que aconteceu foi que ela morreu, neste caso, né? Nesse exemplo hipotético. Então veja, ubiquidade quer dizer o quê? É não optar por um ou por outro. Ou seja, eu tenho a conduta, tenho o resultado, eu vou ficar com os dois, certo? Os dois. Os dois são conduta e resultado. Então, recapitulando, quando eu tenho a lei penal no tempo, eu pergunto quando que aconteceu. Na lei penal no espaço, eu pergunto onde. Na lei penal no tempo, eu tenho um princípio que é regra. O princípio que é regra é o princípio da irretroatividade. Faz assim um isão bem grandão num cartaz, bota no teu quarto. Irretroatividade, esse é o princípio. E qual é a exceção? A exceção é que a lei retroagirá em benefício do réu, quando ela for mais benigna. Só assim ela vai voltar para atingir o ato que foi perpetrado, certo? E na lei penal no espaço, o princípio é a ubiquidade. E a exceção tem, professor? Não tem exceção. É a ubiquidade. Mas enquanto não, qualquer um desses lugares é um lugar hábil para que se possa fazer uma persecução criminal, para que se possa fazer um processo e depois ver se o sujeito vai ser punido ou não. Tranquilo? Então, lei penal, os pontos básicos, é claro que se tu olhar nos teus livrinhos, nos manuais, tu vai encontrar mais coisas e espero que o colega e a colega estudem e vejam isso, certo? E algumas questões de noções gerais, como nós vimos, a hierarquia dos bens jurídicos, né? Lembra também aqui na hierarquia que a gente falou, que criamos a ideia de crimes de grande potencial ofensivo, crimes de pequeno potencial ofensivo, né? Que os de grande potencial ofensivo, em regra, são para proteger patrimônio. Os de pequeno potencial ofensivo, aqueles até 2 anos, né? Pela letra GECRI, seria um criminho de nada, que a vítima seria uma vitiminha de nada. Este aqui seria um crimão, né? Eu faço um sequestro relâmpago ali para pegar o teu cartão e tu sacar dinheiro, teus R$500 que tem na conta, né? Então tira dali, então, vitimão. Isso é um crimão. E matar alguém assim, sem ser, obviamente, homicídio qualificado, matar alguém, simplesmente matei alguém. Mas isso é um crime normal ou um crime de médio potencial ofensivo? Obviamente criamos uma sub-hierarquia dentro dessa hierarquia já montada, que criou esse monstro, essa ideia monstruosa, né? De que possa haver algum crime que não seja de grande potencial ofensivo. Mas óbvio, se os bens jurídicos mais importantes estão sendo protegidos do direito penal, qualquer ofensa a eles são de grande potencial ofensivo. Não, mas nós criamos a ideia de um escalonamento absurdo e que deve ser revisado, porque obviamente isso gera problemas de toda a ordem, inclusive a adoção da negociação, né, estadunidense chamada plea bargaining, que faz com que a gente possa negociar. Tu praticou um fato tido como crime, mas a gente não vai nem olhar, nem vai processar, desde que tu dê uma cesta básica, desde que, e a gente vai negociar. Isso é um absurdo, a princípio, dentro dessa sistemática. O direito penal já é absurdo, já é uma máquina de moer pessoas, e a gente ainda cria uma subdivisão dizendo que algumas dessas condutas não são tão relevantes e que podem ser objeto
de uma negociação. Bom, se pode ser objeto de negociação, meu querido, então se joga isso lá para o direito civil. Lá no direito civil é o lugar da negociação. É o lugar do eu paro de te odiar e tu me dá tanto. Tu conserta aí, meu dano moral. Isso é tudo lá. É lá no civil. Tem um lugar para isso. Então, o que não é que a gente entenda como de interesse público, desejar a pena, não é aqui. Se pode ser resolvido em outro lugar, e pode. Eu tomei um golpe no estelionatário, mas como assim? Ele me vendeu o apartamento e eu não tomei cautelas, e aí ele vendeu para mim e vendeu para mais 5. E o que tu quer? Eu quero meu dinheiro de volta. Então tu não quer pena. Não. Tu tem medo de tomar um golpe no estelionatário, por exemplo, no apartamento? Não precisa ter medo. Vai lá e contrata um corretor de imóveis, e ele vai tirar todas as negativas, vai ver todo o histórico e vai assim, isso aqui não dá para comprar, isso aqui é bichado. Simples assim. Mas, em regra, né, nós queremos ser aforto, às vezes nós queremos tirar vantagem, inclusive, né, como se diz lá no sul, a gente quer jantar alguém e o cara vai lá e nos almoça. É isso. Então assim, é bom, tu queres teu dinheiro? É lá no cível. O estelionato não precisa existir como crime. A gente vai ver isso mais tarde. Os crimes contra a honra não têm interesse público. Vai lá e pede uma indenização para aquela tua ex-esposa que foi lá e te difamou. Resolva-se, né? Então, essa é a hierarquia dos bens jurídicos que cria problema. Vimos as características que devem ser preservadas. Vimos então na lei penal no tempo que a gente determina quando que aconteceu, né? E o princípio é o princípio. Isso dá irretroatividade. Né? E tem exceção? Tem exceção, só para lembrar bem baixinho, que é para te não marcar lá na prova errado. Retroatividade e benefício do réu. Retroatividade da lei mais benigna, certo? Isso é como exceção. Agora, a lei penal no espaço, onde aconteceu o crime, ou seja, em que lugar, em que comarca aconteceu o crime, em que estado aconteceu o crime, isto tudo, obviamente, está resolvido pelo artigo 6º do Código Penal Brasileiro. Sim? Tranquilo? Então, estas são as questões básicas em relação a esta aula, que se chama em relação à lei penal, certo? Dentro da nossa quarentena de estudos, certo? Deem uma olhada no material de vocês. Eu possivelmente mande algum material de apoio, mas isso aqui está tudo nos livrinhos, certo? E a próxima aula vai ser já sobre o conceito analítico de crime, mais especificamente em relação ao fato típico. Feito? Bom estudo, gurizada!